Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula nós iremos é, trabalhar sobre a geometria analítica. Dentro da geometria analítica nós vamos trabalhar alguns pontos. Começando logo pelo conceito. Geometria analítica. O que é geometria analítica? Geometria analítica é o ramo da matemática que estuda a geometria espacial por meio de processos algébricos. Isso significa que toda a geometria euclidiana pode ser estudada por meio dos procedimentos estabelecidos pela geometria analítica. Desta forma, ela cria para a geometria euclidiana novas técnicas que pode ser usada para demonstração de teoremas, criação e demonstração de propriedades. O que a geometria analítica estuda? A geometria analítica tem como objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de ordenadas, o plano cartesiano. Este consiste em dois eixos reais perpendicular entre si. O eixo horizontal é chamado eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. Como nós estamos vendo aí no exemplo. Nós temos um plano cartesiano, onde está feita a seguinte descrição. Na horizontal nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo X. E na vertical nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Olha que bem aqui nós temos um ponto P. Esse ponto PA bem aqui, ele é formado pela união de dois elementos, que é o primeiro de X e o segundo de Y. Por isso que o ponto P é formado por X e Y. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, A e B, elas são definidas por... no primeiro ponto, eu vou ter as variáveis x e y, xa e ya. Da mesma forma de B, eu vou ter xb e yb. Ela é definida pelo segmento de reta. Botou dando o ponto A e B, por isso que ela é chamada de reta AB. Vamos denotar a distância de A e B. Veja como obter o tamanho desse segmento, ou seja, a distância. Observe aqui que nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. E existe uma distância de A para B. Então, para calcular essa distância, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, esse lado bem aqui, ele é a hipotenusa do triângulo. Triângulo. Como ele é a hipotenusa, isso quer dizer que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos dois catetas ao quadrado. Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a hipotenusa. Aí observe que bem aqui também nós temos o que? Na reta horizontal nós temos xa e xb, porque existe uma distância. E na mesma forma bem aqui, de yb e ya. Por isso que aqui também existe uma determinada distância. Distância de dois pontos. A distância de dois pontos existe uma determinada forma para chegar ao resultado, que é pela determinada expressão.
ou seja, simplesmente fórmula. Então nós temos aqui, por exemplo, a distância de A e B. Ela é dada pela fórmula. Abre a raiz, então vai ser a raiz. Aí nós temos quem? A diferença das duas variáveis x, porque como nós temos dois pares ordenados, nós vamos ter dois valores de x. É o xb menos xa ao quadrado, mais, aí nós temos o que? A diferença dos dois valores de yb menos ya também ao quadrado. Então memorize essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula para calcular a distância de dois pontos. Em seguida, nós vamos ver aqui um exemplo. Calcule a distância entre os pontos, ponto A e ponto B. Quem é o ponto A? 0 e 0. Quem é o ponto B? 4 e 2. Então aqui já está a questão relacionada, já resolvida, quase toda. Depois aqui eu mostro o final. Então aqui nós temos a fórmula. E aqui agora só eu observar quem é os valores de x. Então no A eu tenho 0 para x e no B eu tenho 4. Então no A eu tenho 0 para isso, eu tenho 2 e no B eu tenho 2 para isso. Agora só eu substituir. Então quem é meu xb? 4, substituído. Quem é meu xa? 0, substituído. Ao quadrado, não pode esquecer. Mais, quem é meu b? 2, está aqui substituído. Aí menos, quem é meu a? 0. Que agora eu vou resolver esses parênteses. Ó. 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. Aí eu vou ter 4 ao quadrado. Isso quer dizer que eu vou ter 4 vezes 4, porque esse 2 aqui quer dizer que eu vou repetir a base duas vezes. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. Então, fazendo a soma dá 20. Bem aqui nesse 20 eu vou fazer a decomposição, porque não tem raiz quadrada de 20. Então, 20 dá por 2, que dá 10. 10 dá por 2, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Então, bem aqui agora eu vou deixar na forma de fatoração. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 5. Então, no lugar do 20 agora, eu vou ter esse resultado bem aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 5. Por que que o resultado foi 2 vezes raiz de 5? Observe que bem aqui eu tenho 2 elevado a 2. Como bem aqui tem um expoente, isso quer dizer que o valor que acompanha ele, ou seja, essa base vai para o lado de fora. O 5 continua, por isso que o resultado ficou 2 vezes raiz de 5. Mais um exemplo. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que A é 2 e 0 e B é 6 e 3. Aqui nós temos a fórmula daquele mesmo exemplo anterior. E aqui agora eu vou substituir. Então aqui, quem é xb? 6, está substituído. Quem é xa? 2 ao quadrado, mais quem é y/b? 3, está substituído. E quem é y/a? 0, substituído. Aqui resolvendo, 6 menos 2, 4, 4 ao quadrado, mais 3 menos 0, 3 ao quadrado. Então aqui eu tenho 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Quando eu faço a soma, 16 mais 9, o resultado é 25.
Então, resolvendo aqui agora, a raiz de 25 é 5. Próximo tópico, coordenadas do ponto médio. Na geometria plana, o ponto médio é o ponto que divide o segmento de reta, ou seja, uma reta dada por A e B, ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Ou seja, pessoal, o ponto médio é o ponto que divide o segmento de reta ao meio, ou seja, ele vai dividir em duas partes iguais. Na geometria analítica, as coordenadas do ponto médio são dadas por... Então, bem aqui nós temos, primeiramente, antes de mostrar as fórmulas, um gráfico, onde nós temos bem aqui o ponto A e bem aqui nós temos o ponto B. E observe que vocês veem aqui um ponto M. Ou seja, esse ponto M é o ponto que está dividindo em duas partes iguais a distância de A para B. Por isso que ele fica bem no centro. Aí você observa que bem aqui da mesma forma, ó, do XA por XB aparece um XM, dividindo a metade, ó, dessa reta bem aqui, ó. Da mesma forma aqui na reta Y. Você observa que de YA para YB tem um YM. Isso quer dizer que está dividindo ao meio. Ponto médio. O ponto médio é dado pela seguinte fórmula. Para encontrar o ponto médio, nós vamos usar XM e YM. Para encontrar XM, eu vou somar os dois valores de X, o XA e o XB, e dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque eu vou somar dois termos. E aqui, da mesma forma, continua para isso, viu? Observe que o valor de YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Exemplo. Determine o ponto médio do segmento AB, sabendo que o valor de A é 2 e 1 e o valor de B é 6 e 5. Lembrando que aqui é 2 para X, 1 para Y, 6 para X, 5 para Y. Aqui é XA, aqui é YA, aqui é XB e aqui é YB. Aí, pessoal, bem aí tem o exemplo. A fórmula, primeiramente, e em seguida a resolução. Então, aqui a fórmula é XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então, quem é meu XA? 2. Quem é meu XB? 6. Quando eu somar 2 mais 6 é igual a 8. Aí eu posso observar que eu tenho que dividir sempre por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Isso quer dizer que o meu x foi 4. Agora, lá para calcular agora a variável y no ponto médio, eu vou somar os dois valores de y. O YA mais o YB. Quem é YA? 1. YB, 5. Quando eu somar 1 mais 5 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Isso quer dizer que meu ponto médio foi 4 e 3. Por que 4 e 3 e não 3 e 4? Porque existe uma ordem, onde o primeiro valor do par ordenado tem que ser o valor de x, que é 4, e o segundo é o valor de y, tem que ser 3. Então você pode até desenhar no gráfico, no plano cartesiano, e destacar o ponto A e o ponto B. E observar que da distância de um para outro,
bem no meio, você vai encontrar um ponto, que esse ponto vai ser esse bem aqui, com as coordenadas 4 e 3. Se vocês quiserem, podem até fazer, que vocês veem a demonstração. Mais outro exemplo. Determine o ponto médio do segmento A e B, sabendo que A é menos 2 e 3 e B é 4 e 1. Resolvendo o mesmo processo daquele primeiro exemplo. Onde o xm é a soma dos dois valores de x dividido por 2 e y'm é a soma dos dois valores de y dividido por 2. Que agora, quem é xa? Menos 2, substituído, mais da fórmula. Quem é y'b? Não, quem é xb? 4, substituído, dividido por 2. Aqui, galera, eu tenho menos 2 e mais 4. Aí conservo o sinal do maior e subtrai. Como o maior é o 4, eu vou conservar o sinal do maior, que é do 4, que não precisa o sinal de mais, e subtrair. Aí 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui agora passando para o isso. Quem é isso A? 3. Quem é isso B? 1. Quando eu somar 3 mais 1, dá 4. Aí 4 eu vou dividir por 2, que dá 2. Isso quer dizer que meu ponto médio é igual a 1 em x e 2 em isso. Isso quer dizer que quando eu colocar lá no plano cartesiano esse ponto A e o ponto B, no meio deles dois, se eu for dividir, eu vou ter esse seguinte ponto, com as coordenadas 1 e 2. É isso, pessoal. O que eu tinha mostrado nessa aula de hoje. Aí em seguida eu passo uma atividade e a partir das 19 horas estarei online com vocês para tirar as dúvidas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar, que eu estou à disposição. Então fique com Deus.